Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre tipos de equilíbrio, mas antes nós vamos falar sobre centro de gravidade e centro de massa. O centro de gravidade é o ponto de aplicação do peso. Nós podemos imaginar que todo o peso do corpo se encontra no centro de gravidade, e o centro de gravidade é representado pela sigla CG. O centro de massa é o ponto onde nós podemos considerar que se encontra concentrada toda a massa do corpo, e nós representamos pela sigla cm. Em locais onde a gravidade é constante, que é o que acontece na maioria dos exercícios que nós resolvemos, o centro de gravidade é igual ao centro de massa. Vamos analisar o centro de gravidade de um quadrado. O centro de gravidade de um quadrado se encontra exatamente no centro do quadrado. Nós podemos traçar uma linha vertical que divide este quadrado em duas partes exatamente iguais. Esta linha é chamada de linha de simetria. Da mesma forma, existe uma linha de simetria horizontal que divide o quadrado em duas partes exatamente idênticas. Este pontinho aqui, que é onde se encontram essas duas linhas de simetria, é chamado ponto de simetria e é o centro de gravidade do quadrado. Se um corpo tiver um ponto de simetria, ou uma linha de simetria, ou um plano de simetria, é ali que o centro de gravidade se encontra. Vamos analisar agora um retângulo. Uma linha de simetria vertical deste retângulo passa exatamente pelo meio do comprimento do retângulo. O centro de gravidade se encontra nesta linha. Uma linha de simetria horizontal divide a altura do retângulo exatamente ao meio. Essas linhas se encontram aqui neste pontinho de simetria, que é o centro de gravidade. Se nós analisarmos um triângulo, nós precisamos traçar as medianas do triângulo. Nós ligamos um vértice ao meio do lado oposto a esse vértice. Está aqui uma mediana, ela divide esse lado em duas partes iguais. A outra mediana divide este lado em duas partes iguais. E esta terceira mediana passa aqui também pelo centro de gravidade e divide este lado em duas metades iguais. Está aqui o centro de gravidade do triângulo. O centro de gravidade também é chamado de baricentro. Isso vale para qualquer figura. Agora nós podemos falar sobre tipos de equilíbrio. Então vamos considerar este primeiro caso. Nós temos uma chapa retangular, o centro de gravidade está aqui, e nós vamos suspender esta chapa por um pontinho que fica nesta linha de simetria vertical, exatamente abaixo do centro de gravidade. Está aqui o ponto A. Qualquer perturbação nesta chapa tira a chapa da posição de equilíbrio. Se não houver nenhuma perturbação, ela fica parada desse jeito. Mas se houver uma perturbação, ela gira. Esse tipo de equilíbrio é o que nós chamamos de equilíbrio instável. Se nós suspendemos a chapa por um ponto B que fica nessa linha de simetria, exatamente acima do centro de gravidade, nós até podemos perturbar a chapa. Ela vai mudar de posição, vai ficar assim, ó, como a gente está desenhando. O centro de gravidade vem para essa posição aqui, mas o peso do corpo exerce um momento que faz com que a chapa retorne para a posição inicial. Quando isso acontece, nós temos um equilíbrio estável. Se nós suspendemos a chapa pelo próprio centro de gravidade, está aqui, ó, esse ponto C, e nós aplicamos uma força aqui que muda a posição da chapa, ela gira em torno do centro de gravidade, mas não volta para a posição original. E se nós fazemos mais força, ela gira mais e não volta para a posição inicial.
Esse tipo de equilíbrio é o que nós chamamos de equilíbrio indiferente. Essa foi a nossa aula sobre tipos de equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.